E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos estudar a dinâmica do movimento circular. Então vamos aqui para o papel. No movimento circular, você vai ter uma circunferência, onde nessa circunferência vai haver um objeto de uma massa qualquer se movimentando com uma velocidade tangencial, tá? Com esse vetor aqui tangencial constante. Ou seja, o módulo dele não muda. Então, nesse ponto aqui, se a velocidade for 10 metros por segundo, nesse ponto aqui ela vai continuar com a velocidade igual a lá de cima. E assim em todo o percurso, tá? Com uma velocidade constante. Desta maneira assim. Então, o que que acontece? Quando o objeto está se movimentando dentro de uma circunferência, nessa circunferência tem um raio, vamos botar esse raio sendo R, vai haver uma força, tá, que puxa esse cara para o centro da circunferência. Por isso que ele não sai da circunferência, porque existe uma força que mantém ele preso nessa circunferência, tá? Então essa força ela sempre vai apontar para o centro do círculo, independentemente da onde o objeto estiver, tá? O nome dessa força é força centrípeta, que a gente vai chamar de FC, tá? Então, centrípeta vem de centro, de circunferência, tá? Então, a força centrípeta é uma força que aparece em todo movimento circular, tá? Todo movimento circular, você vai ter uma força centrípeta apontando para onde? Apontando para o centro da curva. Bem, seguindo aí, como toda força é igual a massa vezes aceleração, se você está falando de força centrípeta, você vai ter uma aceleração centrípeta, tá? Então, a aceleração centrípeta, ela aparece em todo o movimento circular, certo? Essa aceleração, ela é calculada da seguinte forma, pela velocidade ao quadrado, o módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, tá? Então, essa aqui, ó, é a formulazinha da força centrípeta. Então tu tem lá um movimento circular, o cara está passando aqui numa curva aqui, tá? Quando ele chega nessa curva com uma velocidade v, tá? Essa curva tem um centro onde nós temos um raio, certo? Se ele está fazendo uma curva aqui, ó, o que que vai aparecer? Uma força centrípeta. Se existe força, é porque existe aceleração. E como é que eu calculo a aceleração? Basta eu saber qual é o valor da velocidade e dividir pelo valor do raio. Então, vamos supor que ele tenha uma velocidade de 10 metros por segundo. E o raio dessa curva seja um raio de 4 metros. Tá? Então, como é que você vai calcular a aceleração? A aceleração vai ser a velocidade ao quadrado, que é 10 ao quadrado, dividido por 4. Então, nós temos aí uma aceleração que é 100 dividido por 4, que a gente vai ter aí 25 metros por segundo ao quadrado, tá? Agora, se esse cara tiver uma massa, por exemplo, de 2 kg, se a massa dele for 2 kg, e você já tem a aceleração, qual é o valor da força centrípeta? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta vai ser a massa, que é 2, vezes 25
Então, nós temos aí uma força centrípeta de 50 newton. Lembrando que força é newton e aceleração é metros por segundo ao quadrado. Velocidade é metros por segundo e o raio é metros, tá? Tudo no SI, no Sistema Internacional de Medidas, que é o metros e o segundo, tá? E o nosso newton aqui. Bem, seguindo aí, nós vamos fazer algumas análises, tá? De movimento circular. Então, o que que acontece? Você tem uma estrada, e vamos supor que nessa estrada tem uma lombada, tá? Essa lombada é uma semicircunferência de raio R, certo? Então aqui tem o raio R. Aí tu tem uma bolinha que você lança essa bolinha com uma velocidade v, tá? E essa bolinha vai subir essa lombada e vai descer e vai cair do outro lado. Quando essa bolinha estiver aqui, ó, ela não está no movimento circular. Ela só entra no movimento circular, tá? Então aqui não existe a força centrípeta, tá? Porque ela só entra no movimento circular quando ela começar a fazer essa lombada aqui, tá? Então quando ela estiver aqui, ó, no ponto mais alto dessa lombada, e vamos supor que ela perdeu um pouco aí de velocidade, né? Porque ela subiu, ela vai ter aqui uma velocidade V1 diferente daquela ali. Aí sim, aqui nesse ponto aqui a gente vai ter uma força centrípeta, certo? Então aqui, ó, ele está fazendo a curva. Quando ele cair aqui, ele for em linha reta aqui, a força centrípeta para de agir, tá? Porque a força centrípeta é a força que mantém ele fazendo a curva aqui. Se ela não existisse aqui, esse cara ia chegar aqui, ia subir e ia direto aqui. Ele ia perder contato com esse piso aqui, tá? Então a força centrípeta ela só aparece quando tem a curva, beleza? Então agora vamos analisar o que acontece com a bolinha nesse ponto aqui, ó. Quais são? Aqui ela tem uma velocidade, né? Vamos botar uma velocidade v. Quais são as forças que estão agindo ali na bolinha? A gente tem um peso da bolinha, que é um vetor para baixo, tá? Temos a força normal, que a gente já estudou, que é para cima, certo? Nesse ponto aqui, ó, quem você acha que é maior? O peso ou a normal? Ou eles são iguais? Bem, eles não são iguais, tá? Porque está no movimento aqui, ó, circular. Ela está dentro de uma circunferência aqui. Se você fechar aqui, ó, temos uma circunferência. Se tem uma circunferência, um movimento circular, nós temos uma força centrípeta, que aponta para onde? A força centrípeta, ela aponta para o centro da curva. Então, aqui nesse caso aqui, a força centrípeta é o valor do peso, que é maior, porque ele está apontando para o mesmo lado da força centrípeta, menos o valor da normal, tá? Então, aqui nesse caso aqui, ó, a nossa força resultante é o peso menos a normal. E quem é a nossa força resultante? É a força centrípeta, tá bom? Então, se ele te der o valor do peso e você calcular o valor da força centrípeta, tem como você calcular o valor da força normal, tá? Então, você sabe como é que calcula a força centrípeta, basta eu saber qual é a aceleração centrípeta, aí eu preciso da velocidade dele ao quadrado e o raio, depois eu vou usar a fórmula da força centrípeta, que é massa vezes a aceleração centrípeta, aí a gente chega num valor, igual a gente fez no primeiro exemplo, e o peso é a massa vezes a gravidade, tá? Aí com isso você consegue calcular a força normal. Então vamos ver esse exemplo aí, ó. Aqui ele te deu que a velocidade da bolinha é 2 metros por segundo, deu que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ele diz que o raio é 1 metro, tá? Que a massa da bolinha é de 2 kg. Aí ele quer que você calcule a força normal. Então, nesse ponto aqui, a força peso está para baixo, apontando pelo mesmo sentido da força centrípeta, então o peso vai ser maior,
por isso que é P menos N, tá? A força normal, o piso está embaixo, ela aponta para cima, né? Já que aqui, ó, é o contato, certo? Então nós vamos calcular primeiro quem? A nossa força centrípeta. A força centrípeta é a massa, que vale quanto? 2 vezes a aceleração. Eu não tenho aceleração, tenho que calcular a aceleração aqui. Então a aceleração é 2, que é a velocidade, dividido pelo raio, que é 1. Então aqui é 1. Então nós temos 4 dividido por 1, 4 metros por segundo ao quadrado. Então a nossa aceleração é 4. Então massa 2 vezes 4, que dá 8 kg. Oh, desculpa, 8 newton. 8 newton. O nosso peso vai ser a massa, que é 2. Então aqui vai ser 2 vezes 10. Então 2 vezes 10 dá 20. 20 newton. Então eu tenho o peso 20 e a força centrípeta 8. Então a força normal vai ser quanto? Então você vai ter 8 igual a 20 menos N. Esse menos N eu jogo para o outro lado, fica N positivo. O 8 vai para lá, fica negativo. Então 20 menos 8. Então a nossa força normal é de 12 newtons, tá? Então essa é a força de contato com o piso ali naquela curva ali, naquela lombada que a gente estudou ali.